Então, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa palestra número 33, na qual temos estado ao longo destas semanas todas a estudar um pouco mais profundamente o livro O Grande Conflito, não é? Antes mesmo de darmos início, porque estamos no capítulo 38, nós interrompemos o capítulo, não deu para fazer o capítulo todo, porque isto realmente são muitas coisas para falar a este respeito. Mas antes mesmo de avançarmos para o nosso estudo, vamos curvar as nossas cabeças para uma breve oração. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, louvado e santificado seja o seu nome. O Senhor é bom, é o Criador de todas as coisas, e o Senhor conhece a engrenagem de todas as nações, de todos os movimentos que se têm estado a levantar. É um pouco descrito através da visão que Ezequiel teve de uma roda dentro de outra roda. O Senhor está no controle de todas as coisas, e nós acreditamos que nada nos faltará. Então, somente precisamos mergulhar no estudo da sua palavra, nos aprofundar e exercitar a nossa fé, aprender as lições e submetermos a nossa vontade à sua vontade. Por isso aqui estamos, Senhor, que o seu bom Espírito venha sobre todos nós e seja ele o nosso professor, é o que lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Então, nós já estávamos no parágrafo 11. Mas eu vou recuar um pouco até ao parágrafo 10 para nós compreendermos aqui esta questão. Porque este capítulo, apesar dele ser um capítulo pequenino, ele é extremamente importante. Não sei se os irmãos se recordam, no parágrafo 9, nós tínhamos visto que os reformadores no passado, eles tinham exercido prudência, não é? Não querendo... portanto, como diz aqui, não querendo repreender os pecados da nação e da igreja, e pensaram que pelo seu exemplo, o exemplo de honestidade e de pureza, seria o suficiente para trazer as pessoas de volta para Deus. O que é facto é que diz aqui que o Espírito do Senhor veio sobre eles e impeliu-os, não é? Diz no parágrafo 9, mas o Espírito de Deus veio sobre eles, assim como viera sobre Elias, impelindo-o a repreender os pecados de um rei ímpio e de um povo apóstata. Portanto, isto aqui não é nada mais, nada menos do que a atuação do Espírito Santo, ou seja, aqui não foi a chuva serôdia, mas no parágrafo 10 ele começa assim: assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Então, aqui temos, efetivamente, ela não refere a expressão que nós conhecemos de chuva serôdia, mas ela está aqui, subentendida. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo, ou seja, o Espírito do Senhor vai vir sobre nós, impelindo-nos a repreender ou a ouvir a repreensão, atenção, que Deus enviará para o seu povo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com o máximo poder, portanto, a mensagem do terceiro anjo, nota-se que há aqui um crescente. Ela já está sendo dada neste momento, mas aqui diz que à medida que ela for dada com o máximo poder. E, portanto, isto acontecerá pelo efeito do Espírito Santo em nós. O Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. E diz aqui neste parágrafo que os pecados de Babilônia serão patenteados, portanto serão expostos, não é? Tudo será desmascarado e milhares e milhares ouvirão que Babilônia é efetivamente a igreja caída. A igreja caída que se tornou, lembram-se, morada de demónios, morada e guarida de todo o espírito e ave imundas. Lembram-se de termos falado sobre isto? Pronto. Então, ainda aqui neste parágrafo 11,
um pouquinho mais à frente, perdão, parágrafo 10, desculpem, um pouquinho mais à frente diz assim: assim diz o Senhor. Aliás, vamos começar antes. Mas visto que muitos se recusarão, já todos acharam onde estamos? Visto que muitos se recusarão a satisfazer-se com a mera autoridade dos homens, portanto, muitas pessoas vão pedir, mas onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito? Elas vão pedir um assim diz o Senhor. Depois diz assim: o ministério popular, ou seja, o povo, semelhante aos fariseus da antiguidade. Irmãos, isto é muito significativo o que está aqui. Cheio de ira por ser posta em dúvida a sua autoridade, denunciará a mensagem como sendo de Satanás e agitará as multidões amantes do pecado para ultrajar e perseguir os que a proclamam. Portanto, temos aqui uma situação em que Ellen White, ela está-nos a chamar a atenção para o que foi a atuação dos fariseus na antiguidade. E eu faço uma pergunta, porque isto aqui tem a ver com quando a igreja, já agora vamos ler o parágrafo, pelo menos um pouco do parágrafo 11. Não esqueçam onde é que nós estamos. Portanto, nós estamos aqui a referir o facto de o ministério, os fariseus da antiguidade procederam de igual maneira que o ministério popular vai atuar num futuro. E já vamos ver o que é que isto significa. E depois no parágrafo 11 diz: estendendo-se a controvérsia a novos campos, sendo a atenção do povo chamada para a lei de Deus. Portanto, isto tem a ver com a lei de Deus, particularmente o sábado, que é o mandamento esquecido. Calcado a pés, Satanás entrará em ação. O poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem. Então existe aqui um poder que vai estar sobre aqueles que estão a proclamar a mensagem, mas existem outros que se lhe vão opor. E como nós vimos no parágrafo anterior, diz que Satanás agitará as multidões amantes do pecado para ultrajar e perseguir os que proclamam essa mensagem. Portanto, não esqueçam da ideia, fariseus, ou melhor, ministério popular como os fariseus, atuando, perseguindo aqueles que estão a proclamar uma mensagem. E continua: o poder que acompanha a mensagem, já lemos, portanto, o clero empregará, ou seja, a igreja, empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receosos de que ilumine os seus rebanhos. Por todos os meios ao seu alcance, esforçar-se-á por evitar todo o estudo destes assuntos vitais. A igreja, vejam, agora aqui é muito clara, a igreja apelará para o braço forte do poder civil. E já vamos trabalhar aqui esta questão. E nesta obra unir-se-ão romanistas e protestantes. Vamos fazer aqui uma pausa. Falava-se aqui de fariseus. Onde é que nós vimos os fariseus? No primeiro século, certo? Na igreja. Quando Jesus... Como? Na igreja de Cristo estava. Na igreja primitiva, na igreja cristã, quando Jesus esteve aqui na Terra. É verdade ou não? E já falámos que o problema no primeiro século não era, neste momento, a controvérsia entre o sábado e o domingo. Mas no primeiro século, no tempo de Jesus, no tempo em que existiam os fariseus, que era um poder religioso, o problema não era entre o sábado e o domingo, não era essa a questão. A questão era sobre quê? Porquê é que houve tanto ódio? Porquê é que houve tanta perseguição a Jesus? Era por causa da diferença entre sábado e domingo? Era essa a questão que se colocava? Não. Porquê que era? Qual era o problema? Porquê que Jesus chocou tanto? Porquê que ele foi alvo de perseguição? Porquê?
porque ele fazia as obras de Deus no sábado. Ou seja, o problema estava na forma como Jesus veio ensinar como é que se guardava o sábado. A forma como eles guardavam o sábado era a forma errada e Jesus veio ensinar a forma correta, o que é que significa guardar o dia de sábado. E isso chocou e escandalizou os fariseus. Eu gostava que abrissem as vossas Bíblias. Por que é que estamos a dizer isto, irmãos? Estamos a dizer isto porque o grande conflito, acabámos de ler, que ele faz referência que o ministério popular era semelhante aos fariseus, na altura em que eles perseguiram, certo? Então, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, eu vou ler os versículos 1 a 6. Olhem o que diz aqui. Outra vez entrou numa sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas. E observavam-no para ver se no sábado curaria o homem, a fim de o acusarem. Então o problema estava na forma como Jesus guardava e vivia as horas de sábado, certo? Isto aconteceu várias vezes. E disse Jesus ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou a todos os que estavam ali: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Este era o problema. Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram. E olhando em redor para eles com indignação, condoeu-se da dureza dos seus corações. Irmãos, isto não é o que normalmente acontece conosco. Nós nos condoemos do sofrimento dos outros, da pobreza dos outros, é ou não? Mas Jesus tinha outro espírito. Ele condoeu-se da dureza dos seus corações. E disse ao homem: estenda a tua mão. Ele estendeu e lhe foi restabelecida. E agora vejam o versículo 6. E os fariseus, reparem o que é que aconteceu aqui. E os fariseus, saindo dali, entraram logo em conselho com quem? Herodianos. Com os herodianos. Então, aqui temos um aspecto importantíssimo. Saíram dali, foram logo entrar em conselho com os herodianos contra ele para o matarem. Quem eram os fariseus? Poder religioso. Quem eram os herodianos? Partido político. Uau! Estão a ver aqui? A política, o poder civil com o poder religioso junto para quê? Para perseguir e matar Jesus. Qual era o problema? O sábado. Mas não era problema entre o sábado e o domingo, era a maneira de guardar o sábado. Hoje, a coisa vai ser semelhante, mas não em relação a... Agora não vai ser como é que vamos guardar o sábado, não vai ser entre o sábado e o domingo, e nós já estamos a ver isso. Sabem que os fariseus, por si mesmos, sabem que eu fui aqui ao meu dicionário da minha Bíblia, a minha Bíblia também tem dicionário, e aqui na minha Bíblia diz que os herodianos eram um poder político, era uma minoria política e antipatriótica dos judeus. E é interessante, isto é muito interessante, irmãos. E em João, no capítulo 18, vamos abrir no Evangelho de João rapidinho, para vermos que eles, os fariseus, eles não tinham um poder, eles tinham o poder religioso, mas faltava-lhes outra coisa. Então aqui, João capítulo 18,
Vamos da vossa lei. Disseram-lhe os judeus: a nós não nos é lícito tirar a vida a ninguém. Interessante. Então, eles por si só não tinham poder para matar. Os fariseus, o poder religioso, não tinha poder para matar. Por isso tiveram que se valer de quê? Do poder político dos herodianos. Foram logo ter com eles, entraram em conselho com eles. Percebem, irmãos? Nós vemos isto muitas vezes nas escrituras. Eu estou a dizer isto porquê? Porque hoje há uma corrente, não é, que já começa a espalhar a ideia, e eu penso que os irmãos terão visto algum vídeo em que uma igreja, uma mega igreja nos Estados Unidos, uma igreja protestante, estavam a dizer aos seus membros que a união de igreja com o Estado era bíblica. E eles citaram alguns exemplos. Alguém viu? Alguém viu esse vídeo? Eu. Irmãos? Sim, a Sayonara viu? Ok, muito bem. Então, nós já estamos a começar a ver estes movimentos que dizem que é bíblica, portanto, aquela emenda que foi feita na Constituição Americana, de que deveria haver separação entre igreja e Estado, ela tem que ser derrubada, porque biblicamente falando, quer o poder civil, quer o poder religioso, lembram-se, até o vídeo dizia que eram duas grandes forças. Eu tenho ideia que pus este vídeo no grupo. Eram duas grandes forças que quando elas se unem, elas podem muita coisa. Então, já existe este pensar. E, inclusivamente, nessa pregação que é feita nessa tal igreja americana, eles dizem que vão dizer a Washington que foram eles que os colocaram no governo. Como quem diz, vocês prestem atenção porque nós é que vos demos o voto. Então vocês vão ter que fazer aquilo que nós achamos que deve ser feito. Poder religioso aliado ao poder civil. Irmãos, nós temos isto várias vezes nas escrituras. Querem que eu vos dê alguns exemplos? Por que é que eu estou a dizer isto? Irmãos, eu estou-vos a dizer isto e é importante o que eu vos vou dizer. Porque eu já tenho dito aqui, nós somos a resistência. Este pensamento já está espalhado e nós vamos ter que dar provas. Irmãos, escutem o que eu vos estou a dizer. Nós vamos ter que provar pelas escrituras que é bíblico a separação de igreja e Estado. Vamos ter que dar provas. E não é provas pelo espírito de profecia, tem que ser bíblicas. Então, por exemplo, Nabucodonosor, ele era ou não era um poder político? Político, sim. Era um poder civil, sim. Mas o que é que aconteceu lá no capítulo 3 de Daniel? Quando ele assumiu também o poder religioso, querendo obrigar a que todos adorassem a estátua. O que é que veio logo de seguida? A fornalha. Exatamente, a fornalha. Percebem, irmãos? Então, para vosso bem e para meu bem, nós precisamos orar para que haja separação entre igreja e Estado. Outros exemplos. Temos o caso, lembram-se do tempo do profeta Samuel? O que era o profeta Samuel? Ele representava o poder quê? Religioso. Quem é que representava o poder político? No tempo de Samuel? Saúl.
Não era o rei, não era Saul. Uhum. Por que que Deus rejeitou Saul? Porque ele resolveu tomar sobre si o poder religioso também. Também, e nós vamos ver isso rapidamente em 1 de Samuel. Eu pedi a alguém que abrisse, por exemplo, a Alice, em 1 de Samuel 10, 8, e outra pessoa pode abrir em 1 de Samuel 13, 8 a 14. Eu não queria demorar-me muito nisto, mas nós, irmãos, temos que ter estes textos muito bem na nossa cabeça. 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 8, e depois passamos para o capítulo 13. Alice, pode ler, por favor, 10, 8. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e declare o que has de fazer. Muito bem, então o profeta, o poder religioso disse ao poder civil, olha, vais a Gilgal e esperas quantos dias? 7 dias, porque eu, o poder religioso, eu vou oferecer sacrifício. Não é dos reis oferecer sacrifício, pois não? Ok, o que é que aconteceu no capítulo 13, versículo 8? Eu posso ler. ler. Ok, Estela. E ele esperou 7 dias de acordo com o tempo determinado que Samuel havia indicado. Ok, Mas vamos fazer uma pausa. Irmãos, então, ele esperou 7 dias ou não esperou? Esperou 7 dias. O problema foi no 7º. Ou seja, no fim. O problema vai ser agora no fim. Agora, no fim, é que vai ser o problema. E depois, Estela? Mas Samuel não veio a Gilgal, e o povo espalhou-se para longe dele. E Saul disse: trazei-me aqui uma oferta queimada e ofertas de paz. E ele ofereceu a oferta queimada. E sucedeu que, assim que ele terminou de oferecer a oferta queimada, eis que Samuel chegou. E Saul saiu ao seu encontro para que ele pudesse saudá-lo. E Samuel disse: o que fizeste? E Saul disse: como vi que o povo estava espalhado para longe de mim, e que tu não vieste dentro dos dias indicados, e que os filisteus se reuniam em Micmas, por isso disse eu: os filisteus descerão agora sobre mim em Gilgal. E não fiz súplica diante do Senhor. Eu forcei-me, portanto, e ofereci uma oferta queimada. E Samuel disse a Saul: procedeste loucamente, não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, o qual te ordenou, pois agora o Senhor teria estabelecido teu reino sobre Israel para todo sempre. Porém, agora o teu reino não continuará. O Senhor procurou para si um homem segundo o seu próprio coração, e o Senhor ordenou que ele fosse capitão sobre o seu povo, porque tu não tens guardado aquilo que o Senhor te ordenou. Muito obrigada. Nós conhecemos bem a história, irmãos, mas estamos a ver o que é que está aqui. O problema esteve em que, nesse mesmo dia, no fim do dia, como Samuel tinha dito, Samuel chega, só que antes aconteceu alguma coisa. E o que é que tinha acontecido? O rei Saul viu o povo que se afastava dele, se dispersava. Ou seja, ele estava a perder o quê? A perder votos. Ele estava a perder votos, estava a perder o apoio do povo. E para que isso não acontecesse, o que é que ele decidiu fazer? Vou assumir também o poder religioso e vou sacrificar. Passado poucos minutos, chega o profeta Samuel. Então, irmãos, foi por causa disto que Deus rejeitou Saul. E nós podíamos falar aqui muitas vezes e muitos exemplos nas escrituras. Temos, por exemplo, o caso de Esther, capítulo 3, versículo 8, Daniel, capítulo 6, 2 de Crônicas 19, 11, em que Deus faz distinção
do poder civil para um, o poder religioso para o outro. Segunda de Crônicas, capítulo 26, versículo 16 a 19. Enfim, irmãos, quando acontece este casamento, quando acontece o casamento entre o poder civil e o poder religioso, quem é que manda no casamento? Poder civil. Poder civil. Será? Vamos a Apocalipse, Poder capítulo religioso. 17. Capítulo 17, e vamos ler o versículo 3. Quem quer ler o versículo 3 de Apocalipse 17? Sabendo nós o que é que significa mulher e o que é que significa a besta. Eu posso ler. Leia. Então, é 17:3. Sim, Então ele me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta cor de escarlate, e estava cheia de nomes de blasfêmia, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. o que é que significa a mulher? Igreja. Igreja, Quem é que controla a situação? Quem é que está por cima? A igreja. a mulher, né, que é a igreja. Exatamente. Então estão a ver aqui que o poder civil é apenas usado pela mulher para lhe dar aquilo que ela quer. Mas quem está no controle da besta, no controle da situação é a igreja. Então, este capítulo 38 do Grande Conflito, agora vamos novamente para o Grande Conflito, diz-nos aqui, como já lemos há pouco, que o ministério popular, semelhante aos fariseus da antiguidade. E nós sabemos que o ministério popular nos Estados Unidos, qual é? É o quê? É protestante. É ou não? É religioso. E à semelhança dos fariseus no tempo de Jesus, o que é que eles vão fazer? O que fizeram os fariseus? Foram logo ter com quem? Com os herodianos, que é o poder político, para pressioná-los a matar Jesus. Existem aqui uns outros textos que nós poderíamos ler, mas por falta de tempo, quem sabe podemos falar depois numa outra altura. Então aqui neste parágrafo 11 do Grande Conflito, continua dizendo, ao tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido, invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. Serão ameaçados com multas e prisão. E a alguns se oferecerão posições de influência e outras recompensas e vantagens como engodo para renunciarem à sua fé. Mas a sua perseverante resposta será qual? Mostrai-nos pela palavra de Deus o nosso erro. O povo que ama a Deus vai querer ter uma prova escrita. Será que eles têm prova escriturística para impor o domingo? Não. Não. A mesma que foi apresentada por Lutero sob idênticas circunstâncias. Os que forem citados perante os tribunais, irmãos, alguns de nós vão receber cartas dos tribunais para nos apresentarmos lá. Defenderão desassombradamente a verdade. E alguns que os ouvirem serão levados a decidir-se a guardar todos os mandamentos de Deus. Assim, a luz chegará a milhares que de outra maneira nada saberiam destas verdades. Então, irmãos, Deus nos está aqui a preparar para a guerra, ou não está? Deus nos está preparando para a guerra, porque
Onde é que a pessoa fica mais fortalecida? Quando ela está protegidinha, não é? Com as leis do governo, com os advogados, com a própria igreja. Ou quando ela tem que enfrentar as tempestades e os cadinhos da vida? Onde é que ela está mais fortalecida? Exatamente, e portanto nós sabemos que Deus nos está preparando. Por falar nisso, alguém estudou a lição da escola sabatina da semana passada? Sim. Por acaso viram uma citação que está na parte de quinta-feira que é do Espírito de Profecia? Eu por acaso tenho o trimensário lá dentro, mas se alguém tiver o trimensário por aí, eu agradecia que lesse. Mas o meu vai estar em inglês, desculpa. Ok, então eu vou pedir ao Celeste ou ao Anelinho, na parte de quinta-feira, depois da primeira pergunta, tem uma citação inteira do Espírito de Profecia. É tirado de umas meditações matinais, olhando para o alto. Começa sem causa, não é? Sim. Sim. Diz, sem causa, os homens tornar-se-ão nossos inimigos. Os motivos do povo de Deus serão mal interpretados, não apenas pelo mundo, mas pelos seus próprios irmãos. Irmãos, vocês estão a ver o que é que está aqui? Ninguém vai dizer que nós nos recusamos a guardar o domingo por sermos pessoas muito honestas e muito religiosas. Os nossos motivos vão ser distorcidos. E pior, vai ser pelos nossos próprios irmãos da igreja. Podes continuar, Anelinho. Os servos do Senhor serão levados a situações difíceis. Transformar-se-á um montículo de toupeira numa montanha só para justificar o facto de homens seguirem um curso egoísta e injusto. Mediante deturpação, aqueles homens serão vestidos com as vestes funestas da desonestidade, porque circunstâncias fora do seu controlo tornaram o seu trabalho confuso. Serão apontados como homens em quem não se pode confiar. E isso será feito pelos membros da Igreja. Os servos de Deus devem armar-se com a mente de Cristo. Não devem esperar escapar a insultos e a erros de julgamento. Serão chamados presunçosos e fanáticos. Mas não desanimem. As mãos de Deus estão ainda ao leme da sua providência, guiando a sua obra para a glória do seu nome. Irmãos, Deus nos está preparando para a guerra. Não podemos ser flores de estufa, que não suportam isto, não suportam aquilo, que se ofendem com isto, que se ofendem com aquilo, irmãos. Deus precisa, dou-te já a palavra, Ellen, Deus precisa de soldados preparados, porque nós iremos sofrer acusações, vão ser deturpadas as nossas palavras, as nossas motivações vão ser distorcidas e nós precisamos permanecer amando as pessoas e sem ceder, no mínimo que seja, assim está escrito. Diz, Ellen. Essa citação, na verdade, está no dia 2 de setembro, eu li recentemente, da meditação Maranata, o Senhor logo vem. Só que logo, não foi publicado na lição, e logo abaixo dele tem um texto que, honestamente, arrepiou todos os meus cabelos. Pode ler. Escuta o que diz aqui, ó. Vocês têm agora a oportunidade de alcançar o máximo poder intelectual pelo estudo da palavra de Deus. Mas se vocês forem indolentes e deixarem de cavar a fundo nas minas da verdade, não estarão preparados para a crise que em breve há de vir sobre nós. Se vocês compreendessem que cada momento vale ouro, se viverem por toda a palavra que sai da boca de Deus, não serão encontrados desapercebidos. Os que têm apenas um conhecimento superficial da verdade não serão capazes de expor claramente as Escrituras e dar razão definitivas da sua fé que possui as autoridades.
Cavar Eu fundo. pedi a Deus misericórdia. Exatamente. E por isso, irmãos, eu vos disse, tomem nota dos textos que eu vos dei, porque nós precisamos, como diz aqui, defender desassombradamente a verdade. E Deus tem um povo que o fará. Então, Belinha, por favor, você estava dando vários textos e falaste muito rápido e eu não consegui anotar todos. Eu gostaria de colocar Esther 3:8, 2 Crônicas 26, 16 a 19. Não. 2 de Crônicas 19, 11. Sim. 2 de Crônicas 26, 16 a 19. Certo. O que mais? Daniel capítulo 6. Uhum. 6, versículo. É o capítulo 6, é a história que acontece, como nós sabemos, quando o rei decide, ele que era poder civil, decide fazer o quê? Impedir e meter-se nos assuntos religiosos e impedir que as pessoas façam orações, a não ser a ele mesmo. Uhum. Portanto, E a segunda de Crónicas, qual é a segunda citação de segunda de Crónicas? capítulo 26, versículo 16 a 19. Que é um tipo de Apocalipse 13. Irmãos, isto é um tipo de Apocalipse 13. E isto é muito importante o que está aqui, porque nós temos em Apocalipse 13 duas bestas que são contemporâneas. Ou seja, os fariseus e os herodianos. E já agora que voltamos atrás um pouco, eu gostava que abrissem novamente no Evangelho de João, capítulo 18. Mas, João, Belinha, antes entre Samuel 13, de 8 a 11, e Esther 3, 8, você falou mais um outro que eu não peguei. Então, por favor, repete que eu quero colocar no grupo. não disse mais, não citei mais nenhum. Acho que não teve Samuel, Talvez antes do 13 não teve um, não? foi Primeiro Samuel 10, 8. Sim, Depois, 1 Samuel 13, 8 a 11. e depois salta Depois foi Esther? 8 a 14. Depois foi Esther, 3, 8. Tá, ok. Eu vou colocar no grupo. Então, agora ok, obrigada. Agora vamos trabalhar aqui um bocadinho só estes dois textos de João, do Evangelho de João, capítulo 18, e eu vou ler o versículo 35. Replicou Pilatos: porventura, sou eu judeu? O teu povo e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? Então, quem é que entregou? Foi o poder político ou foi o poder religioso? Poder religioso. poder religioso. Foi o poder religioso. Irmãos, a mesma coisa vai acontecer conosco. Agora, no capítulo 19, eu vou ler o versículo 4, 6 e 7. Então Pilatos saiu outra vez. Pilatos é o poder político. Saiu outra vez e disse-lhes: eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Então o poder civil não estava a encontrar nenhum crime em Jesus. Versículo 6 e 7. Quando viram os principais sacerdotes, poder religioso, e os guardas clamaram dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Então, irmãos, o poder político não vai ver nenhum problema, não vai ver em nós nenhum crime. Quem é que vai querer a nossa morte? O poder religioso. O poder religioso, que só se vai servir do poder político para fazer aquilo que quer.
Ok, voltemos. Talvez estas coisas às vezes se nos escapam, mas é importante que nós tenhamos consistência quando formos defender desassombradamente a verdade. Acham que isto é importante? Sem dúvida. Muito. E Belinha, quem vai nos entregar serão os nossos próprios irmãos. Isso me chamou muita atenção. Não é nem os de fora. É, Vezes familiares. exatamente. Então, parágrafo 12 do grande conflito. A conscienciosa obediência à palavra de Deus será considerada como rebelião, ou seja, nós vamos ser acusados de promover rebeliões. Estão a ver a gravidade disto? Cegado por Satanás, o pai exercerá aspereza e severidade para com o filho crente. O patrão ou patroa oprimirá o empregado que observa os mandamentos. A afeição será alienada, filhos serão deserdados e expulsos do lar. Irmãos, ela não diz aqui, mas isto será literalmente o cumprimento de Marcos, capítulo 13, versículo 12 e 13. E eu peço a um de vocês que, por favor, leia. Marcos 13, 12 e 13. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Já encontramos essa expressão numa outra altura, lembram-se? Onde é que está essa expressão? Quem perseverar até ao fim será salvo. Mateus 24, 14. Certo? Que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Cristo Jesus. Quem perseverar até o fim. Perseverar em quê? Na fé nas promessas de Deus. De que Deus está conosco, apesar das circunstâncias difíceis e probantes, opressivas, Deus está conosco. Ele só está a permitir que Satanás manifeste em nós o seu espírito, como ele fez com Jó. Lembram-se? Como ele fez com Jó. Aqui neste mesmo parágrafo 12, um pouquinho mais à frente diz: alguns deles serão lançados na prisão, exilados outros, e outros tratados como escravos. A questão da escravatura é muito significativa. E se os irmãos forem ver onde é que ela aparece nos primeiros escritos, sabem que os primeiros escritos têm os temas cronológicos, escritos de forma cronológica. Os irmãos vão ver que vai haver escravatura, sim. E nós já falámos aqui uma vez, ou pelo menos demos assim um toque. Por que escravatura? Porque todos os nossos recursos vão nos ser tirados. Por isso, não vamos poder comprar nem vender. Porquê? Porque nada temos. Nem para comprar, nem para vender. Porque já fomos considerados o quê? Promotores de sedições, de rebeliões, de crimes contra a ecologia, crimes ecológicos. Vão ser feitas leis, estão sendo feitas leis para serem classificados de criminosos ecológicos. Já ouviram falar disto, não já? Então, nos primeiros escritos, há um capítulo, e eu até gostava de vos mostrar isto. Só um pouquinho. Alguém tem os primeiros escritos aí à mão ou não? Não. Não vamos ler, vamos ver a sequência de títulos dos capítulos. Ok, irmã Lida, irmão Adenis.
Ok, vamos ler aqui os títulos de alguns capítulos para os irmãos perceberem a sequência dos acontecimentos. Ora bem, primeiros escritos. Pois, isto aqui não tem os números dos capítulos, mas eu já vou dizer ao irmão. Ora bem, nós temos aqui um capítulo que é a mensagem do primeiro anjo, depois da mensagem do segundo anjo, e depois a mensagem do terceiro anjo. E a mensagem do terceiro anjo é o capítulo 60. Já encontraram? É já para o fim. Então, o que eu quero salientar é isto. Mensagem do terceiro anjo. Já estamos a pregar a mensagem do terceiro anjo ou não? Sim. Estamos, sim. Já estamos a pregá-la já há uns anos. Olhem o que vem a seguir. Uma firme plataforma. O capítulo 61 tem por título Uma firme plataforma. Qual é a nossa firme plataforma? É a palavra de Deus. Exatamente, assim diz o Senhor. Então, no tempo em que está a ser pregada a terceira mensagem angélica, existe um povo que tem uma firme plataforma. Depois, nesse tempo, qual é o capítulo que vem a seguir? O Espiritismo. Onde é que nós nos encontramos hoje? Exatamente aqui. No tempo da pregação da terceira mensagem angélica, numa firme plataforma, e o Espiritismo está por todo o lado. Filmes, músicas, novelas, etc, etc. Logo de seguida, no mesmo tempo, ela tem um capítulo que é a cobiça. A cobiça, capítulo 63. Vai haver muita cobiça dos nossos bens, das nossas propriedades, das nossas coisas. E qual é o capítulo que vem a seguir? O 64? Sacudidura. A sacudidura. Nós estamos ou não estamos a entrar num tempo de sacudidura? Sim. Estamos. E sabem o que é que vem a seguir? Os pecados de Babilônia. Os pecados de Babilônia. Então, irmãos, os pecados de Babilônia estão entre a sacudidura e o alto clamor. Nós estamos em tempo de sacudidura ou não? Estamos. Mas nós já estamos no tempo do alto clamor? Ainda não. Então, onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Os pecados de Babilônia. Os pecados de Babilônia. Eu não vou ler-vos o capítulo, mas este capítulo diz assim: vi que o senhor de escravos terá de responder pelas almas dos seus escravos, a quem ele tem conservado em ignorância. E continua falando de escravatura. Entendidos com isto. Mas este capítulo da escravatura não tem a ver só com o tempo do passado, tem a ver com um tempo ainda no futuro. Estamos a entender a sequência, irmãos? Por isso, o grande conflito diz-nos que outros serão tratados como escravos. Parágrafo 13. Ao aproximar-se a tempestade. Belinha, Qual tu é estás a a ficar sem tempestade? rede. Belinha, tu estás a ficar Será sem que- rede. Estou a ficar... Estás. Oh, No que se passa? não sei porquê. Ok. É só você repetir, amiga, o que você falou agora, porque a gente não compreendeu bem. Portanto, eu estou em conflito, diz, ao aproximar-se a tempestade. Estão a ouvir-me? Mal.
Mal. Então, não sei o que se está a passar. Irmãos, talvez vamos concluir aqui. E continuar no próximo próximo- sábado. Sim, ok. Vai que esse texto aí que você ia ler era importante, o inimigo botando aí o rabo dele. Eu peço ao Nelinho que termine com uma oração, por favor.